preciso falar sobre Richard Rios. Ontem, muita gente estava tratando a possibilidade de a Roma contratar o Richard Rios como algo muito quente, né? Inclusive, a informação é de que a Roma havia chegado a uma proposta de 28 milhões de euros fixos e mais 3 milhões de euros em bônus, o que contemplariam os 31 milhões, que contemplariam os 30 milhões da Leila. A Leila pede 30 milhões para negociar o Richard Rios. O grande ponto é que o Palmeiras exige 30 milhões de euros fixos, sem bônus. E o pior vem agora. A Leila Pereira, não foi a Leila Pereira quem garantiu, uma pessoa que participa das tratativas me garantiu que a Roma não chegou a 28 milhões de euros fixos. A proposta feita da Roma para o Palmeiras, a melhor, era de 23 milhões de euros fixos mais 3 em bônus. 1 milhão de euros melhor do que a primeira. Então a Roma começa com 22 fixos mais 3 e sobe para 23 milhões de euros fixos mais 3 em bônus. Não vai rolar, porque o Palmeiras considerou a oferta muito baixa. E a Roma já tem negociações avançadas por um outro volante que deve chegar para o lugar do Richard Rios, tá? Deixa eu até pegar o nome do volante, só rapidinho por aqui, estou pegando aqui nas minhas anotações do vídeo da tarde. Neil El Noaui, sendo comprado pela Roma por 22 milhões de euros fixos mais 3 em bônus. Isso significa, então, que o Richard Rios não sai? Não, calma. Isso significa que a Roma sai da disputa. O Richard Rios havia escolhido a Roma, até porque conversou com o Gasperini, o técnico da Roma. Hoje ele tem a proposta do Zenit, que na teoria já foi aceita pelo Palmeiras, 30 milhões de euros fixos, ou então ele vai ter de esperar, possivelmente, por uma oferta melhor do Benfica, que já chegou a oferecer 25, ou uma oferta da Inter de Milão, que havia assinado com uma oferta, com a possibilidade de uma proposta, tá bom? Você vai, publica o vídeo e aí chega a notícia. A informação que eu queria dividir com vocês é de que o Danilo, volante que foi revelado no Palmeiras e que pertence ao Nottingham Forest, tem grande chance de virar reforço do Botafogo, tá? Fui o primeiro a contar nos últimos dias que o Danilo foi colocado à venda, ou seja, estava fora dos planos do Nottingham Forest. Os representantes do Danilo foram avisados pelo Evangelos Marinax sobre a necessidade de buscarem um clube para o Danilo. Essa decisão se deu pouco depois de um negócio entre o Forest e o Lyon cair. O Danilo iria se transferir para o Lyon, da França, numa operação de 20 milhões de euros. Fui descobrir nessa quinta-feira que esse negócio estava casado às transferências do Igor Jesus e do Jair do Botafogo para o Forest. Imaginem que Botafogo e Lyon são interpretados nesse negócio como uma coisa só. Então, o Botafogo e o Lyon, o grupo do Textor, a Igor, negocia o Jair e o Igor Jesus para o Forest e recebe, e o grupo, os times do Textor recebem jogadores. Um desses atletas seria o Danilo. Mas a Federação Francesa, que devolveu o Lyon à primeira divisão depois de uma decisão inicial de rebaixamento por conta das finanças, a Federação Francesa criou uma série de restrições em relação a reforços. E o Lyon não vai poder contratar jogadores, especialmente nesse valor de 20 milhões de euros. Então, Danilo está de volta ao mercado e, aqui que vem a parte mais importante, o Textor e o Marinax hoje trabalham para que o acordo que caiu no Lyon seja referendado e validado para que ele vire jogador do Botafogo. O Botafogo está perdendo o Gregory por 7 milhões de dólares, jogador que virou reforço do Al Rayyan. O grande ponto é, o Danilo gostaria de continuar na Europa, antes de pensar em vir ao Brasil. Então, se não pintarem propostas da Europa, a tendência é que o Danilo vire reforço botafoguense. Notícia exclusiva que eu queria dividir com vocês, antes mesmo de publicar um vídeo por aqui, tá bom? Perguntando sobre Rios no Benfica, como é que vai? Benfica ofereceu 25 milhões de euros, o problema é que a melhor oferta é do Zenit de 30 milhões de euros. Então, a menos que o Benfica suba essa proposta em 5 milhões, não vai haver negócio com o clube português. O Palmeiras não ganha um título há mais de 1 ano e 3 meses. O último foi o Paulista, Igor? Nicola, não muito tempo atrás, o Danilo disse que se fosse para voltar ao Brasil, ele voltaria para o Palmeiras. O Palmeiras não tem interesse nenhum no retorno dele, sabe dizer algo? Rafael, o Forest pede 25 milhões de euros, embora vá negociá-lo por 20. Dentro do Palmeiras, não tem muita lógica você vender o Rios por 30, ficar com mais ou menos 24 milhões de euros, porque o Palmeiras não é dono de 100% dos direitos econômicos, e gastar praticamente toda essa grana do Danilo. Os caras vão procurar alguém mais barato. E aí até trouxe uma informação ainda durante a live, que o Danilo tem, que o Textor, que é dono da SAF do Botafogo,
e o Evangelos Marinakis, que é dono do Nottingham Forest, estão trabalhando para que o Danilo, que iria para o Lyon, vire jogador do Botafogo. Nesse momento, o negócio só não foi firmado ainda porque o Danilo resiste. O Danilo entende que seria melhor continuar na Europa. Eu acho que essa questão da promessa que ele fez ao Palmeiras também pode estar pesando, mas se não pintarem propostas nos próximos dias, a tendência é que de fato ele seja anunciado como reforço do Botafogo, tá? Nicola, acho que o ciclo do Abel acabou no Palmeiras. Tem que pensar em uma renovação no campo e na área técnica também. Pois é, João. Muito torcedor do Palmeiras ficou com essa mesma avaliação depois do empate 1-1 contra o Mirassol. Não que os caras queiram que o Abel vá embora agora, mas que ele não tenha um contrato renovado. Não é o pensamento da Leila não, tá? Por sinal, contei no vídeo da tarde sobre uma trama que está surgindo no Palmeiras para mudar o estatuto do clube, rasgar o regulamento interno e permitir que a Leila tente uma segunda reeleição, o que daria a ela o direito de ficar 9 anos na presidência do Palmeiras. Eu acho isso um grande golpe e um absurdo. Bora falar agora sobre o PSG e a contratação de um goleiro brasileiro que passou por São Paulo e Palmeiras. Confesso que nunca havia ouvido falar sobre Renato Marin, 19 anos de idade, passou pelas categorias de base do São Paulo, passou pelas categorias de base do Palmeiras, até ser contratado pela Roma. Na Roma, fez sucesso nas categorias sub-17 e sub-20. Chegou a ser convocado para a seleção italiana, para sub-17 e sub-19. Ele tem dupla cidadania, brasileiro e também italiano. Foi comprado pelo PSG sem que os valores tenham sido revelados, contrato de 5 temporadas. Fico muito curioso de saber que jogadores que passaram pelo Brasil sem nenhum barulho, hoje são capazes de fazer sucesso no exterior e estarem na mira de clubes grandes como o PSG. Se você já ouviu falar sobre o Marin, use o espaço para comentário. Estou curioso para saber a sua opinião sobre esse jogador, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras. Abel Ferreira fritado pelo torcedor alviverde. Acredite se quiser, mas isso aconteceu no estádio e também nas redes sociais, depois que o Verdão empatou na noite dessa quarta-feira com o Mirassol dentro de casa em pleno Allianz Parque. Palmeiras abre o placar fazendo 1-0, toma o gol de empate e não consegue chegar à vitória em mais uma atuação ruim alviverde. Palmeiras que vem de apenas 1 ponto conquistado dos últimos 9 disputados no Campeonato Brasileiro. Vale a lembrança de que antes da Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras havia perdido para Cruzeiro e Flamengo. Importante destacar que essa crítica que vem ao Abel, todos os palmeirenses que o criticam não pedem a demissão dele, pelo contrário. A discussão é se vale a pena renovar o contrato do Abel, que se encerra em dezembro desse ano. E boa parte da torcida do Palmeiras, que estava no estádio e também nas redes sociais, se manifestando de forma contrária, entendendo que o ciclo do Abel está acabando e que ele deveria ficar apenas até dezembro. Só para lembrar que o Palmeiras hoje ocupa a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro, são 23 pontos conquistados contra 27 de Flamengo, Cruzeiro e Red Bull Bragantino, com a observação de que o Palmeiras tem jogos a menos do que esses adversários. Contra Flamengo e Cruzeiro, por exemplo, uma partida a menos. Se ele vence, vai a 26 e se iguala não, mas fica bem perto dos ponteiros da competição. Hora de falar sobre o Palmeiras e a possibilidade de um golpe em favor de Leila Pereira. Nos últimos dias, aliados da presidente iniciaram um movimento para a tentativa de alteração do Estatuto Alviverde, que permitiria a Leila Pereira concorrer a um 3º mandato. Atualmente, diz o regulamento interno que você, presidente, pode tentar a reeleição por uma vez. A Leila já conseguiu essa reeleição e será presidente alviverde até dezembro de 2027. Pois bem, um conselheiro chamado Borim, do grupo Eternos Palestrinos, deu a ideia de alterar o estatuto para permitir que a Leila pudesse ficar até dezembro de 2030. Esse movimento tem sido encabeçado por outras forças dentro do clube e vai ganhando cada vez mais aliados, apesar de ser uma tentativa clara de rasgar o estatuto palmeirense para criar uma situação em favor da atual presidente. No futebol brasileiro, situações como essa quase nunca deram certo. Vale a lembrança, por exemplo, no próprio Palmeiras, que Mustafa Contursi foi se perpetuando no poder e tomando decisões cada vez mais equivocadas que terminaram com o Palmeiras na 2ª divisão. Já no São Paulo, Juvenal Juvencio havia feito 2 grandes mandatos. Fez uma alteração no seu estatuto do tricolor para ficar um 3º mandato e ali começa a derrocada do São Paulo. Só para completar em relação ao Palmeiras, informação importante. Pela manhã, já havia dito para vocês que as conversas entre Palmeiras e Roma pelo Richard Rios estavam frias, apesar de muita gente dizer que a Roma havia aumentado a proposta para 28 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. Pois bem,
A Roma está saindo da negociação por não conseguir alcançar os 30 milhões de euros pedidos pela Lille. E mais, Neil El Anaoui é um jogador do Lens que está praticamente contratado pela Roma para a mesma posição que seria a de Richard Rios. Dessa maneira, como eu contei pela manhã, o Zenit segue sendo o favorito para ficar com o atleta. A proposta de 30 milhões de euros já está nas mãos do Palmeiras. Resta agora que o Richard Rios concorde em se mudar para a Rússia. Só para completar, informação importante sobre Richard Rios, ao contrário do que muitos jornalistas estão publicando, de que a Roma teria feito uma última oferta de 28 milhões de euros fixos mais 3 milhões de euros em bônus. A notícia que eu tenho, vinda de uma pessoa que participa das tratativas, é de que a mais nova oferta da Roma é de 23 milhões de euros fixos mais 3 em bônus, bem distante dos 30 milhões de euros fixos que a Leila Pereira pede para negociar o Richard Rios. Nesse momento, há um processo de tentativa de convencimento do Richard para aceitar a mudança pro futebol russo. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com um giro de notícias do Palmeiras, notícias atualizadas do Verdão. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião, pois ela é muito importante pra gente. Não esqueça de deixar o seu like, de ativar o sininho de notificação e de se inscrever no canal. Compartilha também com todo mundo no grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, toda rede social, para todo mundo ficar por dentro também das notícias do Palmeiras. Pede para eles se inscreverem, curtirem e assistir o vídeo completo, beleza? Brigadão por assistir até aqui, um grande abraço, até a próxima, vamos que vamos.